Tempo, pensar sobre tempo e eternidade, sempre fascinou a mim e creio que a mente humana de uma maneira geral. Pensar sobre a eternidade, sobre algo que transcende o domínio do tempo, sobre algo que não está sujeito à influência do tempo, algo que não tem início ou algo que não tem final, sempre foi um grande desafio para nós, criaturas limitadas. Por mais que queiramos, em nossa limitação, ainda não conseguimos abstrair a tal ponto de imaginar algo que não tenha começo, por exemplo, como Deus. Pensar sobre o tempo também sempre é fascinante. Pensar sobre essa subjetividade do tempo, que varia segundo as circunstâncias, segundo as pessoas. Pensar sobre essa flexibilidade do tempo, que ora parece passar tão devagar, que ora parece passar tão rapidamente. Isso tudo é fascinante para nós. E não por acaso a gente buscou refletir sobre esse tema, que sempre foi um desafio, acreditando sinceramente que essa reflexão sobre os conceitos de tempo e eternidade é fundamental para o desenvolvimento de uma espiritualidade mais intrínseca em nossa vida. Pensar como esses conceitos permeiam a nossa vida, acreditamos ser fundamental para encontrar isso que seja esse senso de eternidade que todos nós buscamos. O tempo ainda hoje segue revelando as suas facetas maravilhosas. Por exemplo, depois da proposição da teoria da relatividade de Einstein, surgiu um paradoxo interessante que nos mostra o quanto ainda estamos distantes de compreender realmente a verdadeira natureza do tempo. O conhecido paradoxo dos gêmeos, em que se propõe que, se tivermos dois gêmeos, um deles permanecer na Terra e outro deles entrar em uma espaçonave e viajar a grandes velocidades, quando esse gêmeo voltar de sua viagem interespacial, encontrará na Terra o seu irmão gêmeo mais velho que ele. Isso nos parece nada intuitivo, mas são as maravilhas do tempo, demonstrando que essa relatividade do tempo é mais presente, mais patente do que imaginamos. É o fenômeno dessa dilatação temporal que Einstein nos propôs e que já foi comprovado. Mas isso é o bonito, refletir sobre isso, sobre essa nossa relação com o tempo, que tem sido, no decurso dos tempos ou da história, de fascinação, mas não só de fascinação, também de temor. Na história, o homem parece ter uma relação um pouco conflituosa com o tempo. Se voltarmos, por exemplo, à mitologia grega, vamos identificar a figura de Cronos, palavra grega para tempo, de onde derivam cronologia, cronômetro. Mas o mais interessante, quando refletimos sobre Cronos, aquele que era o deus ou o titã do tempo, é a maneira como ele era apresentado pela literatura ou pelas artes. Uma ilustração até mesmo um pouco macabra, pois Cronos era representado como um filho que devora os seus próprios, ou melhor, como um deus, como um pai, que devora os seus próprios filhos. As ilustrações que temos de Cronos são até assustadoras. E o que é isso senão um reflexo dessa dificuldade da criatura humana em lidar com o tempo? Esse monstro devorador que parece consumir os seus próprios filhos, as suas próprias obras. E ainda hoje, em expressões utilizadas por nós corriqueiramente, vamos ver essa nossa dificuldade de lidar com o tempo. Expressões como correr contra o tempo, ou matar o tempo, ou talvez a atualização de uma expressão muito corriqueira, o tempo urge, que talvez hoje seja de fato o tempo ruge, porque o tempo tem sido essa fera que nos amedronta, que nos assusta. Mas a questão é preciso que a nossa relação com o tempo seja assim? Ou ela pode ser uma relação mais harmoniosa? Acreditamos que sim, e é justamente essa a proposta da nossa reflexão. Pensar o porquê dessa relação tão conflituosa com o tempo. E identificar a causa disso e perceber que isso está profundamente relacionado com o desenvolvimento da nossa espiritualidade. E por que, o primeiro ponto aqui a refletirmos é o porquê dessa nossa dificuldade em lidar com o tempo. O porquê enxergamos o tempo como um adversário, senão porque, naquilo que ainda chamamos de paradigma da materialidade, que rege a grande maioria das vidas ainda na Terra, o tempo parece ser esse adversário que nos leva àquilo que nos é mais caro. Nesse paradigma, onde projetamos tudo que é central para nós, todas as nossas metas essenciais, os tesouros da nossa vida, estão projetados naquilo que é transitório. E por essa perspectiva, ou nesse prisma, o tempo é um adversário. É o adversário que nos leva à beleza física, o vigor da juventude que nos é tão caro. É aquele adversário ou aquele carrasco que aos poucos vai nos tomando, nos levando àqueles entes que nos são queridos. O tempo é
adversário ou aquela força que parece constantemente lutar conosco para nos levar àquilo que foi tão duramente conquistado, as nossas posses, as nossas conquistas transitórias. E por isso olhamos ou enxergamos no tempo esse adversário. Porque como estamos projetados, ou como a nossa vida, o nosso coração gravitam em torno desses nossos tesouros, os tesouros ainda sob o domínio do tempo, da temporalidade, ele parece estar numa constante luta conosco por nos levar àquilo que nos é caro. E, portanto, pensar sobre o tempo, ou pensar sobre o passar do tempo, passa a ser quase que um sinônimo de aflição em nossas vidas. O tempo é enxergado como esse adversário, e ficamos numa luta inglória tentando conservar o que não pode ser conservado, ou tentando impedir o fluxo natural do rio da vida. Nessa perspectiva, de fato, o tempo parece ser o nosso adversário. Sobretudo quando falamos dessa era moderna, a era líquida, de tamanha sucessão de informações, de acontecimentos, o tempo parece ainda maior, ainda mais assustador, ainda mais devorador. E então, tentando fugir a esse mecanismo, estamos com a vida repleta de velocidade, repleta de ação, mas sem sentido, vazia de sentido. Nossa vida passa a ser essa corrida contra o tempo. Nunca temos tempo, estamos sempre na correria, como é muito comum falarmos. Mas a questão é, precisa ser assim? E vamos percebendo aos poucos que essa impermanência que encontramos fora de nós, na verdade, é um grande convite da vida. Um grande convite da vida a buscarmos novas bases para a construção da nossa harmonia e da nossa felicidade. Um convite da vida à interiorização, buscando, enfim, a permanência. Porque qualquer um de nós que mergulha em si mesmo logo percebe que há algo em nós que transcende um tempo. Algo em nós que está acima do domínio do tempo. E esse é algo que buscamos ou que devemos valorizar, se quisermos sair dessa relação conflituosa. Sobretudo, por meio de uma experiência ou de um elemento que nos permite transcender o tempo e sair desse domínio do tempo. Por exemplo, esse elemento central de toda a vida espiritual, que é o elemento do amor. Quando amamos alguém, não vemos o tempo passar ao seu lado. Quando fazemos algo que amamos, o tempo parece não passar. Mas diferente daquela velocidade do tempo, do paradigma da materialidade, aqui, quando o tempo passa, por trás não fica o vazio, mas sim a completude, a alegria, a plenitude. Porque agora o tempo não passa só rápido, agora nós transcendemos o tempo. E o amor é esse portal que nos permite ir além dos nossos limites, ou ir além da transitoriedade. E vamos percebendo aos poucos que cultivar a espiritualidade nada mais é do que alimentar em nós aquilo que é eterno. Alimentar em nós aquilo que diz respeito à nossa essência divina e que, portanto, é eterno. Isso é espiritualidade. Assim como o corpo, aquilo que é transitório em nós, alimenta-se do transitório, aquilo que é eterno em nós, a nossa essência divina, o nosso espírito, alimenta-se do que é eterno. Passamos a trabalhar, como diz o Cristo, não apenas pela comida que perece, mas também pela comida que permanece para a vida eterna. Esse é um ponto de transição fundamental em que a gente passa, por meio do amor, a fazer essa transcendência do paradigma da materialidade para o paradigma da espiritualidade, em que a gente passa a fazer essa transcendência, ou essa transição da quantidade para a qualidade. Passamos a inserir novamente na nossa rotina, nos mínimos gestos, por meio do amor, presença, eternidade, esse senso de eternidade. Quando conversamos com alguém, estamos de fato presentes, conversando com esse alguém. Quando fazemos alguma coisa, estamos de fato presentes, participando daquele momento e crescendo com ele. Porque a nossa vida tem se tornado uma sucessão de atos mecânicos sem presença e, portanto, sem eternidade e, portanto, com esse vazio. Com o amor ou pelo amor, vamos ressignificando aos poucos a importância de cada momento e vamos, enfim, transitando desse paradigma da materialidade em que o tempo era enxergado como adversário para esse novo paradigma, o da espiritualidade, em que o tempo passa a ser agora o nosso aliado, em que passamos a perceber que o tempo está a nosso favor, se bem soubermos aproveitá-lo. Porque agora as nossas metas centrais, os tesouros da nossa vida não mais repousam sobre aquilo que tem, ou aquilo que está sob o domínio do tempo. Repousam agora sobre aquilo que é eterno. E nesse sentido, ou nessa perspectiva, o tempo é o nosso grande aliado, porque nos lembra todos os dias aquilo que realmente tem valor.
É como se o tempo fosse uma peneira que todos os dias separa para nós o que é palha e o que é trigo, mostrando-nos: isso eu posso atuar sobre, ou sobre isso eu reino, mas sobre isso eu não tenho poder. Isso, de fato, é o que você tem que focar. Isso, de fato, é o que vale a pena lutar. Todo o restante, tudo que é transitório, nada mais é do que ferramentas que recebemos para a construção daquilo que é eterno. Então, nessa perspectiva, o tempo é um aliado, é um companheiro que Deus nos deu para nos lembrar todos os dias a valorizar, a focar naquilo que realmente tem valor. Relações, afetos, conhecimento, sabedoria, tudo isso não está sob o domínio do tempo, só pode ser pelo tempo aperfeiçoado. Essa é outra perspectiva quando enxergamos esse tempo como aliado. Aquilo que realmente tem valor na vida não pode ser pelo tempo destruído, deteriorado, apenas aperfeiçoado. E nesse sentido, ele é um grande aliado. Não por acaso, na tradição rabínica, por exemplo, na tradição bíblica, a espiritualidade era representada, teve como símbolo o vinho, porque os sábios olhavam ao seu redor e tudo que eles conheciam praticamente estava sujeito ao domínio do tempo, ou à ação do tempo. Tudo era pelo tempo deteriorado, com exceção de um elemento, o vinho, que com o tempo só era aperfeiçoado. Quanto mais velho o vinho, mais saboroso. Quanto mais velho o vinho, mais valoroso. Não por acaso também encontramos em O Prolegômenos do Livro dos Espíritos o desenho, a pedido dos Espíritos, de uma videira. Pois é esse o símbolo, o tempo, com relação àquilo que é eterno, aquilo que realmente tem valor, ele só pode aperfeiçoar, ele só pode transformar para melhor. E nesse sentido, o tempo é o grande palco da vida, o campo da vida, que nos ajuda a construir aquilo que haveremos de colher para a eternidade. Paz, alegria, esperança, felicidade. O tempo é o nosso companheiro. E vamos aos poucos compreendendo que está em nossas mãos definir como é essa nossa relação com o tempo. A nossa relação com o tempo é, na verdade, uma medida da nossa espiritualidade. Se é uma relação ainda conflituosa, é porque ainda estamos mais no paradigma da materialidade. Mas se já temos nos harmonizado com o tempo, alcançando essa serenidade, enxergado no tempo, esse amigo, esse companheiro que nos ajuda na construção da eternidade, estamos, de fato, adentrando os pórticos da espiritualidade, de uma espiritualidade mais profunda e mais intrínseca. Vamos desenvolvendo aos poucos aquele senso de eternidade, de estarmos sempre presentes, conscientes da nossa eternidade, apesar de vivendo essa experiência transitória. Como aquela história em que se conta que um discípulo aproximou-se de seu mestre, um grande sábio, que cuidava do seu jardim, ele adorava fazer isso. O discípulo então volta ao seu mestre e diz: mestre, o que você faria se soubesse agora que vai morrer amanhã? Então o mestre, com uma profunda serenidade, volta-se ao discípulo e diz: nada, eu simplesmente continuaria aqui cuidando do meu jardim. Esse é aquele que já harmonizou-se com o tempo, com o seu senso de eternidade. Sabe que já traz em si toda a sua fonte da felicidade e que está pronto para o chamado da vida em qualquer instante e em qualquer circunstância. E esse é o objetivo da nossa reflexão, buscarmos esse patamar de harmonia com o tempo, despertando em nós esse senso de eternidade. E por isso concluo a nossa reflexão com a fala de um grande escritor, que admiro muito, Guimarães Rosa, um espiritualista nato, que colocava nas suas obras de maneira sutil essas reflexões tão profundas. Em uma carta ao seu amigo Antônio Azeredo da Silveira, certa vez, ele dizia: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever seja lutar ferozmente por inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. E a grande pergunta que fica para todos nós é: esse tempo, para nós, já chegou? Muito obrigado a todos.